Fala pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Rafael Gomes aqui, você está no canal Atalaia de Sião e você é muito bem-vindo a esse canal, tá bom? Eu já quero, antes de começar qualquer assunto aqui, pedir para você curtir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Você sabe a importância, a relevância desse pedido que eu estou te fazendo. A gente está com a meta de chegarmos a 200 inscritos e para isso eu preciso da sua ajuda, preciso do seu apoio. Tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Se você acredita na relevância desse tipo de trabalho, então deixa aí a sua curtida e também fomente esse conteúdo, compartilha com seus contatos lá no seu grupo, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o assunto. Denominação é coisa do diabo ou não? O que você pensa a respeito desse assunto? Pois é, esse é um tema que talvez você possa pensar que não tenha tanta relevância. Algumas pessoas acham que não. Mas, na verdade, quando a gente está falando sobre o tema, quando a gente está tratando sobre o tema confessionalidade, desculpa aqui a falha, como eu disse, a gente não faz aqui edições, então esse vídeo vai na íntegra como está sendo gravado. Mas quando a gente fala sobre confessionalidade, não tem como não batermos nesse assunto a respeito de denominacionalismo, tá? Ou denominações. Então, para a gente poder entrar nesse tema, a primeira coisa que eu quero considerar aqui com vocês é o seguinte: a gente precisa fazer uma distinção entre denominações cristãs e seitas e heresias, né? Seitas e religiões que desejam, ou melhor, de alguma forma sustentam o nome de cristãs, mas na verdade não são. Então, a gente precisa fazer essa distinção entre denominações cristãs e seitas, ok? Pseudo-cristãs. Vou dar um exemplo. Luteranos, presbiterianos, batistas, metodistas. A gente está falando aqui sobre denominações cristãs. Agora, quando a gente está falando de Testemunha de Jeová, Mormons, kardecismo, né, ou espiritismo cristão, como alguns vão dizer, bom, aí a gente está falando sobre seitas, sobre heresias. Não consideramos essas religiões como religiões cristãs. Basicamente por quê? Porque o senhorio de Cristo é o ponto de divergência. Essas religiões não veem a Cristo como único e suficiente Salvador e mais, não reconhecem a identidade divina do Filho de Deus. Então aí nós temos um cisma irretratável. Não tem como termos comunhão baseado na fé cristã com essas pessoas, com aqueles que professam esse tipo de fé. E aí quando eu falo comunhão, eu estou falando aqui de congregarmos juntos, né? Não há como, porque o cisma é central, é um ponto nevrálgico, não tem como. Agora, quando nós falamos a respeito de denominações cristãs, aí a gente vai tratar da seguinte maneira. Por que a gente tem tantas denominações hoje? Isso é fruto, na verdade, da Reforma Protestante. Ali do movimento de Reforma, a gente tem pelo menos 4 vertentes que afluem ali do primeiro movimento de Reforma, ainda no século XVI. A gente tem, por exemplo, a corrente dos luteranos, os anglicanos, anabatistas e reformados. E aí, quando eu falo reformados aqui, a gente está falando sobre um grupo específico, né, que vai trabalhar, vai sistematizar aquele movimento de reforma dentro de uma perspectiva diferente de como os luteranos trabalharam, anglicanos e anabatistas, ok? Então a gente tem pelo menos essas 4 vertentes. Dessas 4 vertentes aí que a gente poderia chamar de raízes, nós temos as denominações históricas que nós conhecemos hoje. Então a gente tem, oriundos dessas raízes, né? Os presbiterianos, os congregacionais, igreja congregacional, igreja presbiteriana, igreja batista, certo? A igreja anglicana, né, como a gente já conhece, igreja luterana, os metodistas, ou seja, dessas 4 vertentes, a gente tem uma série de outros movimentos denominacionais que vão surgindo, tá? Então esse aí é o ponto inicial. A gente precisa fazer essa distinção
do que é denominação cristã e do que é seita. Tendo feito então essa distinção, a gente precisa entender onde surge o movimento denominacional, pelo menos com maior intensidade. Antes da reforma, haviam denominações como nós conhecemos hoje? Não. A gente sabe que a Idade Média ela é basicamente dominada ali pelo romanismo. Outros movimentos surgiram em paralelo? Sim, surgiram, mas denominações como nós conhecemos, com a robustez que nós conhecemos hoje, não. Isso é da reforma para cá. Isso é fruto da reforma, porque a partir do movimento de reforma, então, nós temos o livre acesso à Escritura, e quando temos o livre acesso à Escritura, começam a surgir visões divergentes a respeito de determinados assuntos, que aí cabe ressaltar aqui, não são assuntos nevrálgicos, não constituem a coluna vertebral do Evangelho. Qual seja esta coluna? O senhorio de Cristo, a queda do homem, o pecado, a realidade do pecado, a operação do Espírito Santo na salvação do homem, a salvação pela graça mediante a fé, a justificação que há por meio da obra vicária de Cristo Jesus, certo? Então nós temos aqui uma coluna vertebral do Evangelho. Agora, os pontos de divergência que nós teremos, e nós já veremos ali, por exemplo, no início do trabalho batista, a gente tem uma divisão quanto à visão acerca do batismo. O batismo, entre os reformados, era consenso que ele deveria ser administrado, e o é até hoje, aos crentes e aos seus filhos. Então as crianças são batizadas, né? É natural hoje numa igreja reformada, a Igreja Reformada do Brasil, Igreja Presbiteriana, né? Um casal de crentes tem seu filho e essa criança ela é batizada, ela ingressa na igreja, né? A ideia da igreja é mista na visão presbiteriana, certo? Ela é composta pelos crentes e pelos seus filhos, porque eles entendem o pacto abraâmico de uma forma diferente do batista. A gente ainda vai falar sobre isso um pouco mais à frente, tá? Teremos oportunidade. Na visão batista, o batismo ele só pode ser administrado aos crentes, ou seja, aqueles que têm condições de darem pública profissão da sua fé, certo? Então nós não reconhecemos o batismo infantil, ok? Então nós temos aqui um ponto de divergência acerca do batismo. A ênfase do trabalho batista, inclusive é por isso que nós temos esse nome, ela vai surgir exatamente a partir desse ponto de divisão, esse cisma que há a respeito da administração do batismo. A ideia acerca de sacramentos e ordenanças, né? Então, alguns pontos que vão divergir, e a partir dessas linhas teológicas, dessas divergências de segundo escalão, diríamos assim, começam a surgir as linhas doutrinárias, certo? E a partir daí nós temos as denominações surgindo. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso aqui. Agora, qual é a importância e a relevância denominacional? Ela é muito grande, porque eu creio, inclusive, que a matriz denominacional que nós temos, certo? Mesmo sabendo de todos os problemas que nós temos, você pode colocar nos comentários, mas e aquela igreja tal, não sei o quê, aquelas práticas, enfim, a gente sabe que existem problemas, a gente sabe que existem distorções, ok? Isso aí é ponto pacífico. Mas eu estou trazendo para o centro do debate aqui a ideia de denominação na sua base, na sua ideia primordial, tá bom? No seu movimento primordial. A ideia, né, que nós temos a respeito de denominação, podemos entender que é, sim, providência de Deus. É providência de Deus. O Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, Ele nos permitiu congregarmos e termos paz entre os irmãos, apesar das diferenças doutrinárias, apesar das diferenças denominacionais, sem que as nossas consciências sejam, de alguma forma, aviltadas, afrontadas em alguma medida,
ok? Então você, por exemplo, na sua denominação, eu quero crer que você presta o seu culto ao Senhor dentro daquilo que é possível ter paz, tranquilidade para fazê-lo. A sua consciência ela não é atingida ali. Mas de repente você vai congregar em uma outra igreja, com outros tipos de práticas e entendimentos doutrinários, de repente você vai ter uma dificuldade. Eu já tive, por exemplo, a situação de um membro da nossa igreja que veio conversar comigo a respeito da visão soteriológica dele. A visão soteriológica dele, ou seja, a visão que ele tem a respeito da obra de salvação, em alguma medida ela diverge daquela que eu prego, daquela que eu ensino à igreja. Certo? Eu tenho uma visão mais reformada, sigo por essa visão batista particular. Mas eu compreendo que aquele irmão ele tem alguma dificuldade. Mas o que eu precisei dizer a ele? Olha, se a nossa dificuldade, a nossa limitação se encontra aqui, eu não posso mudar a minha pregação para me adaptar à sua vontade. Mas eu te aconselho, então, a congregar em uma igreja que compartilhe da sua visão teológica a respeito da soteriologia. Seguimos em paz, certo? Agora, qual é o problema denominacional? O problema denominacional ele vai surgir quando a denominação se torna um ídolo. E para muitos, infelizmente, a denominação ela se constitui em ídolo. E aí eu posso dar, por exemplo, para vocês aqui, duas distorções oriundas dessa visão equivocada. E aí eu falo da nossa casa, batista. Dois movimentos que vão surgir dentro da denominação batista e que vão, na verdade, demonstrar uma grande intolerância e uma grande ignorância em relação a essa visão doutrinária, ou melhor, a essa visão denominacional. A gente tem, por exemplo, o movimento landmarquista ali do sul dos Estados Unidos, que dizia que, basicamente, os únicos crentes com a razão, os únicos crentes certos e genuinamente bíblicos são os batistas, e não há outros fora deles. Ainda nessa mesma linha, nós temos, por exemplo, não sei se você sabe, mas a denominação batista ela tem pelo menos 3 correntes históricas para explicar a sua origem, tá bom? Uma dessas correntes, que eu descarto logo de cara, mas uma dessas correntes que ainda é considerada por alguns, é a que é chamada sucessionismo, que é fundamentada basicamente numa obra chamada Rastro de Sangue, do Dr. J.M. Carroll, um americano, que vai defender que a denominação batista ela sempre existiu, desde os tempos bíblicos, e que ao longo da história da igreja, desde que o evangelho começa a ser anunciado no Novo Testamento, ao longo da história da igreja, desde a era apostólica, os batistas sempre existiram e eles sempre percorreram a história sendo chamados por nomes diferentes até chegar ali no período da Reforma, então sendo de fato chamados como nós conhecemos hoje de cristãos batistas, né? Isso na verdade é um grande mito. Não existe nenhum tipo de comprovação para isso, nenhum tipo de comprovação histórica, não há nenhum tipo de comprovação bíblica para fundamentar essa visão, mas é uma visão também que traz ali a denominação para um patamar que extrapola os limites da relevância denominacional, certo? Então nós temos esses problemas. Agora, um terceiro problema que nós temos aqui, ou melhor, um segundo problema que nós temos, né? Além da idolatria acerca da denominação, nós temos um outro problema que vai no extremo oposto. Qual é esse outro problema? O outro problema é justamente o da completa negação denominacional. E talvez esse seja, talvez não, acredito que seja esse o principal motivo de eu estar dedicando maior tempo agora, através desse canal, para trabalharmos confessionalidade batista. Porque eu entendo que esse segundo problema, ele é o mais encontrado nos dias atuais, dentro das igrejas, que é o repúdio denominacional. Ou seja, se por um lado você tem uma galera que extrapola, passa dos limites, por outro lado você tem uma galera que abre mão completamente, vira as costas completamente, e o pior, né? Ignora
e não faz questão de conhecer a história. Só que isso é um grande problema, irmãos. Por que isso é um grande problema? Porque eu já falei num vídeo anterior que nós não somos a primeira geração de cristãos a pisar nessa terra. Então, abrir mão do legado que nos foi deixado pelas gerações passadas é também faltar com respeito à própria história dos nossos irmãos do passado. Quantos irmãos batistas, presbiterianos, luteranos, quantos deram sua vida? Derramaram até mesmo seu sangue, não em favor da denominação, mas em favor de um enriquecimento da história cristã, da teologia, da igreja, sabe? Quantos ainda hoje, inclusive, estão aí nos campos missionários e aí estão entregando seu sangue. No futuro, as gerações futuras precisam saber, precisam ouvir, porque são testemunhos preciosos, fortalecem a nossa fé, edificam a nossa vida, edificam a nossa caminhada, sabe? Ajudam a dar maior sustância para a nossa fé, para a nossa espiritualidade. É importante isso. Então, abrirmos mão também não é um caminho. Qual é o caminho? O caminho é a moderação, e a moderação em tudo, correto? A gente, obviamente, tem e confessa pontos de fé, né, que são importantes para nós. Tem a sua relevância. Em nossa igreja, nós fazemos questão de doutrinar aqueles que chegam, para que as pessoas saibam que estão congregando a partir de agora em uma igreja batista confessional, sabe? Tem uma teologia, uma linha teológica bem definida. Isso é importante. Agora, é óbvio que a gente não pode pegar a história batista e elevar a um peso de idolatria. E olhar para todos ao nosso redor e dizermos que todos são hereges. Todos estão fora dos fundamentos bíblicos e só nós temos a verdade. Não, nós não temos, não somos donos da verdade. Agora, é claro, não podemos ser aqui hipócritas e não dizermos que, se somos batistas, é porque nós entendemos que dentro de uma miríade denominacional, dentro de diversas visões doutrinárias, compreendemos que a visão batista ela é a mais apropriada, ela é a mais adequada. Eu não tenho vergonha alguma de dizer isso, porque eu sei que o presbiteriano pensa o mesmo, o metodista pensa o mesmo, e não há problema algum. O problema é quando eu deixo de ter paz com os meus irmãos, apesar das diferenças denominacionais, quando eu deixo de ter paz com os meus irmãos e passo a guerrear contra eles, militar contra eles. Aí nós temos um problema sério. Ou quando eu simplesmente abro mão da minha identidade para viver uma mistura qualquer, uma salada qualquer, denominacional, doutrinária, a ponto das pessoas ficarem confusas e não saberem exatamente expressar a razão da esperança que há nelas, como a palavra vai dizer que devemos estar preparados para fazer. Então, o caminho não é dizer, isso é coisa do diabo, Jesus não fundou denominações. Realmente, Jesus não fundou denominações, ele fundou a igreja, certo? De fato, as denominações elas vão surgir ao longo da história da igreja, mas precisamos administrar uma realidade que nos cerca e administrarmos da melhor forma possível. Dizermos que não seguimos a denominação alguma, na verdade, é enganar a si mesmo. Todos nós temos alguma denominação, todos nós, pelo menos que professamos a fé cristã, até os desigrejados. Porque você veja, o movimento desigrejado, que advoga estar completamente alheio ao movimento denominacional, ele tem, se você for ver, alguns fundamentos que vão estruturar o pensamento do desigrejado. Só por isso ele já se torna uma denominação. Ok? Então ninguém está alheio a isso. Agora, não podemos exaltar demais e não podemos também abrir mão completamente. Precisamos olhar para o nosso passado com sabedoria, para a gente poder saber a direção para onde estamos indo. Aprendermos com os erros do passado, para não cometermos os mesmos erros no futuro. Precisamos ter bem fundamentados os nossos artigos de fé, os nossos objetos de fé, certo? Confissões. Precisamos ter tudo isso bem fundamentado, porque isso vai nos ajudar a desenvolvermos uma espiritualidade sadia e uma vida cristã melhor fundamentada,
ok? Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Eu quero repetir aqui o meu pedido. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Você que ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. E se ficou aqui algum ponto mal explicado, eu gostaria muito de pedir para você comentar nesse vídeo, de forma que, se for possível, eu venha fazer um segundo para explicar melhor esse assunto, tá bom? Ou se ficar alguma dúvida, enfim, seja ela qual for, fique à vontade, coloca, participa, comente aí, isso é muito importante e vai ajudar a construir um canal mais sólido, um canal com um conteúdo realmente cada vez mais relevante. Essa é a nossa ideia, tá bom? Gente, eu não sou o dono da verdade, eu estou aqui expondo pontos de vista a partir de um tema central que esse canal aqui passou a tratar com mais vigor, que é a confessionalidade. Não há como falarmos de confessionalidade sem antes passarmos por esse assunto chamado denominação. Então, eu procurei tratar aqui sobre esse tema, tá bom? E os próximos vídeos, a ideia é de nós irmos cada vez mais fundo nesse assunto a respeito da confessionalidade. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço para vocês. Que o Senhor abençoe a sua vida rica e abundantemente. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Sim, quero deixar aqui um assunto aqui, na verdade um aviso aqui no final. Eu escrevi um livro chamado Fundamentos da Fé Batista, uma exposição das doutrinas cristãs. E eu quero te convidar a visitar o link que vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Porque esse livro já está disponível lá na Amazon e você pode ler já no seu Kindle, smartphone ou no seu tablet. Basta, caso você não tenha Kindle, baixar o aplicativo do Kindle no seu iPhone, Android, enfim, e você já consegue ler. Nosso livro está lá, um precinho bem camarada para poder ajudar a gente a conseguir fazer mais uma tiragem física. A primeira tiragem está pronta, está quase pronta na verdade, final de março ela já vai sair, né? Mas é uma tiragem bem pequena e a ideia é nós conseguirmos recursos para fazer uma segunda tiragem um pouco maior, beleza? Dá uma passadinha lá. Tem um short aqui no nosso canal também que eu mostro ali o conteúdo do livro, você pode dar uma olhada, vou deixar aqui também o link na descrição, para você saber mais ou menos qual é o conteúdo que está incluso nessa obra. Tá legal, gente? Um grande abraço, fiquem na paz, eu te espero aqui no próximo vídeo e falou, valeu!